As pessoas pensam que a Bíblia fala muito sobre como seres humanos são falhos. E é verdade. Também é verdade que o vocabulário da Bíblia soa estranho para nós hoje, com palavras como pecado, iniquidade e transgressão. Por isso, a perspectiva da Bíblia sobre a condição humana é ignorada ou tratada como antiga e atrasada. O que é triste, porque através dessas palavras, os autores bíblicos oferecem um diagnóstico profundo da natureza humana. Iniquidade fala de comportamento desonesto e pecado se refere a fracasso moral. E transgressão é uma palavra fascinante que, com certeza, você não usa em suas conversas. Vamos focar nela por alguns minutos. No Antigo Testamento hebraico, o substantivo é pesha, e o verbo é pachá. No Novo Testamento, a palavra grega é paraptoma. Elas são traduzidas como transgressão, às vezes como rebelião e em traduções antigas como ofensa. Elas falam sobre formas como pessoas violam a confiança de outros. Pesha descreve traição num relacionamento. E como há muitos tipos de relacionamentos, muitos comportamentos podem ser pesha. Por exemplo, se duas nações têm um relacionamento, chamamos de tratado. E pachá descreve a quebra desse acordo. Como lemos no livro bíblico de 2 Reis, após a morte do rei Acabe, Moabe fez pachá com Israel. Essa frase é traduzida como Moabe se rebelou contra Israel. Mas no hebraico bíblico, você não se pachá contra alguém, você se pachá com alguém. Ou seja, você quebra a confiança com aquela pessoa. Temos o mesmo numa lei do Antigo Testamento sobre furto. Se um israelita está fora, em viagem, e alguém entra em sua casa e pega uma coisa, isso é furto. Mas se o ladrão é seu vizinho, isso é pecha, porque ele é alguém em quem você deveria ser capaz de confiar. Tem ainda a história sobre Jacó fugindo de seu tio Labão. Labão acusa Jacó de roubar estátuas de ídolos. Ele procura entre as coisas de Jacó e não encontra nada. Então Jacó diz: qual é a minha pecha? Ou como violei sua confiança? A ironia é que as estátuas foram roubadas, e pela filha de Labão, que é esposa de Jacó. Pense na quebra de confiança. Então pecha envolve uma pessoa ou grupo violando um relacionamento de confiança. E essa é uma palavra comum na Bíblia, pois trata da história de uma longa relação corrompida entre Deus e os israelitas. No Monte Sinai, eles concordaram que adorariam só o seu Deus e cuidariam dos pobres, mas não fizeram. Então Deus trouxe profetas para confrontá-los, como Miqueias que disse: eu estou cheio de poder com o Espírito do Senhor, e com justiça e coragem para declarar a Jacó a sua pecha. Ou ainda Amós, ele acusou os israelitas de pecha, por idolatria e por vender os pobres por um par de sandálias. Ele ainda acusou outras nações, como Tiro, que lucrou por capturar cidades inteiras e depois vendê-las como escravos. Ou mesmo os amonitas, que assassinaram inocentes para ampliar fronteiras. Para Amós, todos esses atos são pecha. Eles violam a confiança universal que existe entre os seres humanos que são feitos à imagem de Deus. Ele viu esses líderes ignorarem ou justificarem maus tratos em nome da segurança nacional, ou de uma economia mais forte. Para Amós, isso foi traição à humanidade. E faz todo o sentido que os profetas associem pecha a palavras como deslealdade ou falsidade. No Novo Testamento grego, o apóstolo Paulo pinta o retrato dos seres humanos como violadores de confiança e usa a palavra paraptoma. Ele lembra a história de Gênesis sobre Adão, que significa humanidade em hebraico. Na história, a humanidade quebra a confiança com Deus e rouba a autoridade para determinar o bem e o mal como quiser. Paulo chama isso de o paraptoma de Adão, a violação da confiança da humanidade em relação a Deus e ao próximo. Isso leva a uma complicada rede de relacionamentos desleais e corrompidos, causando violência e morte. Mas para Paulo, essa não é a palavra final. Ele diz: se a morte chegou a todos por meio do paraptoma de um ser humano, quanto mais a graça de Deus transbordará para muitos mediante um homem, Jesus, o Messias. Ao invés de deixar a humanidade se destruir em traição, Deus levanta um ser humano que deixaria que a nossa pecha causasse o dano a ele. Aqui Paulo usa o retrato do profeta Isaías do servo sofredor, aquele que não cometeria nenhuma violência nem causaria ofensa com seus lábios, mas ainda assim seria contado entre os que cometem pachá, carregando suas falhas e intercedendo em seu favor. E essa é a surpreendente história da Bíblia, que a resposta de Deus a pachá e ao paraptoma da humanidade foi Ele mesmo ser fiel em nosso lugar. Os apóstolos afirmam que Deus em Jesus assumiu responsabilidade pela nossa traição, para que pudesse abrir um novo futuro e uma nova forma de ser humano, o caminho da fidelidade, integridade e confiança.
Esse é o tipo de ser humano que Jesus era e é. E esse é o tipo de seres humanos que ele quer criar, na medida que ele conduz fielmente nosso mundo rumo à nova criação. E essa é a fascinante história por trás das palavras bíblicas para a transgressão.